venho a esta tribuna abordar assunto polêmico, mas de imensa relevância na atualidade. Trata-se da proposta de unificação das polícias civis e militares, consoante regulado na proposta de emenda à Constituição, número 102 de 2011, do eminente senador Blairo Maggi. A relevância do tema se revela, bastando, para tanto, refletir em dois aspectos que se intercomunicam: a questão cada vez mais grave da política de segurança pública no Brasil e a ausência de efetivo enfrentamento ao crescimento da violência urbana, que vem aumentando exponencialmente em todo o território nacional. A segurança pública é matéria que ocupa em boa medida a maior parte das notícias veiculadas pela mídia. Basta a qualquer um ouvir, não mais que alguns minutos, fontes da mídia especializada em notícias para perceber o destaque absoluto que é dado às informações alusivas a assaltos, sequestros, latrocínios, em qualquer que seja a região do país. Dados recentes apresentam uma configuração alarmante nas estatísticas da insegurança pública no Brasil. Hoje, não se pode mais limitar a discussão sobre a violência urbana apenas às maiores cidades do país, a exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo. A questão assumiu proporções dantescas. O Escritório sobre Drogas e Crimes das Nações Unidas apresentou relatório no qual concluiu que o Brasil tem 11 das 30 cidades mais violentas do mundo. Os resultados deste relatório foram divulgados pela mídia nacional, a exemplo de O Globo, em 10 de abril de 2014, e pela Gazeta do Povo, em 11 de setembro de 2014 também. Senhoras e senhores senadores, este número estarrecedor diz que 40% do número total de centros urbanos violentos encontram-se no Brasil. E para ilustrar que o descontrole da política urbana no Brasil já ultrapassou o território das grandes metrópoles como Rio e São Paulo, o relatório da ONU aqui citado aponta Maceió como a quinta cidade em homicídios por cada 100 mil habitantes. Fortaleza está na 7ª posição e João Pessoa no 9º lugar. Trata-se de macabra liderança em face das outras nações, mesmo aquelas marcadas por conflitos e guerras, como os países do Oriente Médio e de partes da Ásia. Liderança nefasta e aterrorizante, que depõe contra o futuro do Brasil e o relega, cada vez mais, à margem de um desenvolvimento e crescimento regular e estável, capaz de garantir a inserção mais efetiva do país na comunidade internacional. Neste sentido, os governos de vários países que disputaram a Copa do Mundo em 2014, no Brasil, deram destaque à péssima situação da segurança pública em nosso país e aconselharam cautela aos seus cidadãos. O governo do México recomendou, entre aspas, medidas extremas de segurança, fecha aspas, durante a estadia no país da Copa, como a cuidadosa seleção de atrações turísticas para visitar, evitando ostentação de joias e dinheiro em público e interação com estranhos durante a passagem dos visitantes. A página pede ainda que os mexicanos evitem, na medida do possível, utilizar os transportes públicos no país, entre aspas, fechando aspas. Já o governo da França sugeriu, do mesmo modo, que os visitantes franceses trouxessem consigo iscas para os ladrões em caso de assalto, uma segunda carteira com dinheiro e uma segunda bolsa, fecha aspas. No site oficial do governo da Alemanha, constou o alerta para que o turista, abre aspas, fique de olho na sua bagagem e nos seus objetos de valor, quando estiverem em espaços públicos, recepções de hotel, aeroportos e estações de ônibus. Senhoras e senhores senadores, não é possível conviver com esta imagem aviltante do Brasil diante de nações importantes e com as quais mantemos tradicionais vínculos de cooperação internacional. O enfrentamento da violência urbana, a luta contra o alastramento desse mal antissocial e antieconômico em todo o território nacional, é tarefa que não pode ser adiada. O país perde credibilidade internacional, é visto como terra de ninguém, isto sem contar milhares de vidas inocentes que são ceifadas pelo mortal rolo compressor desta violência estarrecedora. Assim é que vem a esta tribuna para trazer a discussão e reflexão a proposta de emenda constitucional número 102/211, que altera dispositivo da Constituição Federal Brasileira para permitir a criação da política de polícia única no Brasil, do senador Blairo Maggi. A matéria deste meu discurso
é a sonhada e necessária unificação das polícias civis e militares, ferramenta fundamental para o efetivo avanço ao horizonte por todo desejado, de uma eficiente, profissional e motivada força policial, que assim garantirá a todos os brasileiros e aos que nos visitam um ambiente seguro e de normalidade social. Realmente, na consecução de uma política garantidora dos direitos humanos, os instrumentos e as organizações a quem são confiados a segurança da população assumem papel relevante. E essa segurança deveria encontrar nos órgãos policiais, que constituem a primeira linha no combate à criminalidade, o seu principal ponto de apoio. O cidadão brasileiro de hoje, independente da classe social a que pertença, vem se manifestando reiteradamente, quer em manifestações populares, nas redes sociais ou nos meios de imprensa, pelo direito de que seus filhos possam ir à escola sem saber se voltaram vivos ou não, ir para o trabalho ou desfrutar do lazer sem estar permanentemente dominado por uma angústia com a sua segurança ou a de seus familiares. Entretanto, senhor presidente e senhores senadores, diante das reconhecidas omissões do Estado nesse setor, as classes alta e média alta enclausuram-se nos condomínios fechados, a falta de meios para se socorrer de uma despreparada segurança privada. Os demais setores da sociedade expõem-se aos riscos da violência armada, pelo desemprego e pela miséria, quando não pela própria polícia, o que não é incomum. E a inação estatal revela-se em dois ângulos inquietantes: a omissão dos estados em alocar recursos públicos para a construção de penitenciárias, que possam suportar o número sempre crescente da população carcerária em todo o país, e a falta ou má alocação e administração de recursos por parte do governo federal, é investir decisivamente em um sistema penitenciário eficaz e que preserve, de um lado, a proteção social e, do outro, o respeito mínimo à dignidade humana dos presos. A soma desses percalços inequívocos resulta em uma flexibilização cada vez maior das penas aplicadas em ações penais contra crimes de enorme potencial ofensivo, gerando principalmente o retorno quase imediato ao convívio social de perigosos facínoras, aumentando uma disseminada sensação de insegurança e a impressão cada vez mais enraizada da impunidade no país. A raiz desta permissividade penal não é outra senão a inércia, o corporativismo estático de uma ordem estatal inerme para responder às graves demandas de segurança pública e o comodismo irresponsável que prefere, na preservação de interesses anacrônicos, manter vivo o que está morto faz muito tempo. Assim, diante deste quadro caótico e sem perspectiva nenhuma de evolução, por que não abraçar a ideia de uma força policial única, forte, bem estruturada e, acima de tudo, motivada? Por que adiar a inadiável discussão acerca da unificação das polícias civis e militares? Concedo uma parte ao nobre senador Fleury. Senador Darcy Soares, eu tenho visto vários pronunciamentos, senhor, nesse sentido da preocupação da segurança nossa, que o que já morreu, que já aconteceu, é superior a uma guerra. Eu queria sugerir a nós e a Vossa Excelência que semanalmente que nós estamos aqui, desse o número de quantos assaltos e quantos faleceram na semana que passou. Eu acho que seria um dos jeitos de sensibilizar as autoridades para a segurança, como Vossa Excelência falou, que já extrapolou Rio de Janeiro e São Paulo. Era essa a minha parte. Obrigado pelo tempo que me permitiu. Nobre senador Fleury, um indicador bastante elucidativo dessa questão da violência no Brasil é essa conclusão da ONU de que das 30 cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Brasil. Esse dado é uma síntese perfeita da situação de insegurança em que nós nos encontramos, em que o povo brasileiro se encontra. E dois agravantes assumem uma posição bastante também elucidativa da questão. Primeiro, a ausência de construção de penitenciárias no Brasil. São pouquíssimos os governos estaduais que constroem penitenciárias. E, por outro lado, a flexibilização para menos das penas que são hoje pelas quais são condenados hoje aqueles que infringem a lei. Se nós pegarmos
o diagnóstico carcerário no Brasil hoje, 80% dos presos são reincidentes. Foram soltos ontem e já estão presos novamente e condenados. É um exemplo claro dessa situação de insegurança no Brasil. Assim, diante deste quadro caótico e sem perspectiva nenhuma de evolução, por que não abraçar, como eu estava dizendo, a ideia de uma força policial única, forte, bem estruturada e, acima de tudo, motivada? Porque era diária e inadiável discussão acerca da unificação das polícias civis e militares. E é justamente isso que nos oferece a emenda constitucional número 102/211 do senador Braulio Maggi, que preserva, inclusive, no sistema por ela introduzido, a faculdade aos Estados-membros do Brasil de optar pela unificação de suas polícias civis e militares, sendo, portanto, alteração que respeita as particularidades locais em um país de dimensão constitucional como o Brasil. Essa emenda do senador Braulio Maggi, na realidade, ela desconstitucionaliza a questão. Ela transfere para a competência dos Estados a capacidade ou não de unificar as suas polícias. O Estado que desejar fazê-lo, faz, e aquele que não desejar fazê-lo, não faz. Vai considerar as suas peculiaridades, o ambiente de segurança existente em cada Estado da Federação Brasileira. Nesse sentido, e por força da emenda constitucional número 102, fica assentado que o parágrafo 10º do artigo 144 da Constituição Federal passará a ter a seguinte redação: é facultado à União, ao Distrito Federal e Territórios e aos Estados a adoção de polícia única no seu respectivo âmbito, cujas atribuições congregam as funções de polícia judiciária, apuração de infrações penais, de polícia ostensiva, administrativa e a preservação da ordem pública. Deve-se dizer, inclusive, nessa questão da segurança pública, que nós temos hoje uma lei complementar que outorga às Forças Armadas brasileiras o poder de polícia nas fronteiras brasileiras. Infelizmente, até hoje, essa lei complementar não foi posta em prática, porque as Forças Armadas não assumiram, como deveriam tê-lo feito, essas atribuições. Então, esse é outro aspecto dessa omissão do governo federal em relação a essa questão da segurança pública. Mais adiante, ofereceremos um breve panorama histórico e político sobre a bipartição das forças policiais no Brasil, para deixar livre de dúvida o caráter anacrônico, autocrático, centralizador e antidemocrático do sistema atual, contra o qual a emenda constitucional número 102 afigura-se como eficaz ferramenta de reforma. Para ilustrar o tema, é de todo interessante relembrar como o Brasil, historicamente, chegou à situação atual de duas polícias, uma militar encarregada do policiamento ostensivo e outra civil com atribuição de polícia judiciária. No início do século XX, com a República e o modelo federativo, as antigas províncias, que se constituíram em estados autônomos, trataram desde logo de organizar-se para preservar o modelo de autonomia conquistada. Neste quadro político, ainda por se consolidar, as Forças Armadas eram vistas pelas lideranças regionais como corporações a serviço da União. Temia-se, portanto, uma ação desagregadora por parte das Forças Armadas, criando-se, com este temor, a tentativa de criação de dispositivos de resistência capazes de dificultar ou mesmo impedir que o poder central investisse contra a autonomia das unidades federadas. Foi assim que se constituíram pequenos exércitos estaduais chamados forças públicas, brigadas, das quais a mais conhecida é a Força Pública do Estado de São Paulo. Contra a organização militar da Força Pública e de sua utilização limitada aos problemas relativos à manutenção das instituições ou à defesa da dignidade da pátria, encontram-se interessantes manifestações, como a destacada pelo jurista Hélio Bicudo, acerca de uma carta endereçada por um leitor ao jornal Estado de São Paulo, publicada a 19 de março de 1898, para se ver como a questão é antiga no Brasil. Nesta carta, o missivista, mesmo não se dizendo contrário à organização militar dos batalhões da Força Pública, porque, abre aspas, a organização militar pressupõe disciplina, sem a qual não há polícia, sentia-se, entretanto, um contribuinte ludibriado, não compreendendo e não admitindo que toda a força pública esteja por aí aquartelada, como se fosse um exército em tempo de paz, enquanto nós cá fora, são termos da carta, andamos expostos à sanha dos assassinos e à ousadia sempre crescente dos ladrões, fecha aspas. Vejam, senhoras e senhores senadores, esta carta, que já data de mais de 100 anos, traz preocupações e insatisfações com a segurança pública que bem poderia ter sido escrita nos tempos atuais.
A Força Pública de São Paulo, cujos efetivos atingiram níveis superiores ao do próprio Exército em 1930. Em 30, São Paulo tinha mais membros da sua Força Pública do que o Exército Brasileiro. Contava com 14.224 homens, ao passo que o Exército dispunha apenas de 3.675 homens, chegando a ter artilharia de campo e até mesmo a dispor de aviões de combate. Serviu ela de núcleo de base aos movimentos contra o poder central deflagrados em 1924 e 1932. Depois da derrota paulista na chamada Revolução Constitucionalista, começa o declínio da força pública por diante do Estado unitário que se ia formando, e que encontrou sua definição em 1937 como Estado Novo, não havia mais como falar em autonomia dos Estados, que permanece até hoje. Nós somos uma federação unitária, que é um paradoxo, mas é verdade. Foi ainda no governo Jânio Quadros que se chegou a constituir um grupo de trabalho que, sob a coordenação de um membro do Ministério Público, esteve na Inglaterra, em estudo e pesquisa que se estendeu por vários meses na Scotland Yard. Esse grupo de trabalho ofereceu detalhado e bem fundamentado relatório sobre as observações feitas e apresentou uma proposta de unificação das polícias que, por questões corporativas, não pôde prosperar. O golpe de 64 resolveu o problema, segundo as concepções da ideologia da segurança nacional, buscando a criação de uma força militar auxiliar, adestrada para responder aos atos da guerrilha desencadeada por organizações que contestavam pela via da luta armada a ditadura então estabelecida. A centralização das polícias militares, com sua subordinação direta ao Exército, foi uma decisão diretamente ligada à dificuldade das polícias civis em lidarem com as tarefas impostas pela consolidação do regime autoritário, bem como ao desempenho das antigas forças policiais estaduais, forças públicas obrigadas na luta armada posta em cena por alguns setores da oposição. O governo militar, a partir de 64, tratou de transformar as antigas milícias em forças auxiliares do Exército Brasileiro, em obediência mesmo, repita-se, aos preceitos incertos na ideologia da segurança nacional. Assim, o Comando-Geral das Polícias Militares passou a ser exercido por oficiais superiores do Exército em todos os estados brasileiros, praticamente, e só excepcionalmente, desde que houvesse a anuência do ministro do Exército, por oficial da própria tropa, conforme dispõe o parágrafo 5º do artigo 6º do Decreto-Lei 667, de 2 de julho de 69, ainda em vigor. Já o Regulamento 200, aprovado pelo Decreto 66.862, de 6 de julho de 1970, determina que as polícias militares, para emprego em suas atribuições específicas, ou como participantes da defesa interna ou da defesa territorial, ficarão diretamente subordinadas aos comandantes do Exército ou comandantes militares da área. Toda a legislação posterior a 64 teve como tônica a preocupação de subordinar as milícias estaduais, as polícias militares estaduais, ao Comando Geral e Central das Forças Armadas, onde se pode concluir ainda hoje que as polícias militares não são corporações subordinadas aos governos estaduais, mas diretamente sujeitas hierárquica e operacionalmente ao Exército, que o Estado-Maior do Exército exerce ainda, e que o Estado-Maior do Exército exerce ainda fiscalização administrativa sobre as polícias militares, mediante a atuação da Inspetoria-Geral das Polícias Militares, artigo 23, parágrafo 3º do Regulamento 200. E mais, que esses vínculos de subordinação hierárquica, operacional e administrativa são permanentes. Em preciso comentário sobre o papel das polícias militares e a carga histórica que o antecede, diz ainda com felicidade o jurista Hélio Bicudo, escrevendo na última década do século passado que tal papel, abre aspas, aparece, portanto, bastante claro, qualificando as populações marginalizadas, as mais expostas a essa guerra, com o conceito, advindo ainda da ideologia da segurança nacional, de inimigo interno que cumpre eliminar, fecha aspas. Senhoras e senhores senadores, é impressionante que 30 anos depois da democratização do Brasil, não se tenha conseguido, por razões corporativistas e pela pressão de interesses anacrônicos, não se tenha avançado nem um passo na democratização das forças policiais para que, enfim, possa efetivamente servir ao povo e não ao Estado. Não podemos mais fechar os olhos à realidade nacional. E falo da realidade de hoje, de um mundo complexo, competitivo, de demandas multidisciplinares, e não daquela realidade de meio século atrás, quando o que era nacional estava definido pelos ditames de um governo autocrático que sobrepunha às reais necessidades da comunidade. Deste modo, conclamo a todos os senhores parlamentares, principalmente aos senhores e senhores senadores,
este passo de coragem, de determinada intenção, de oferecer um passo decisivo contra o imobilismo, a inércia e a falta de projetos objetivos, na necessária preservação da segurança pública no Brasil. Estamos congelados no século XX, que já se foi, e não ousamos avançar, temerosos de contrariar interesses corporativistas e de enfrentar estruturas arcaicas e ineficazes que só interessam a quem delas se alimenta. Discutamos, pois, com urgência, a boa nova que é a Emenda Constitucional número 102/211, e que esta legislatura deixe para a nação brasileira como uma herança inolvidável, senão um remédio definitivo, mas uma atitude firme e consciente de mudança no terrível quadro da segurança pública nacional, com a aprovação da Emenda Constitucional número 102. Deste modo, senhoras e senhores senadores, cada um de nós, nesta alta casa parlamentar, estará escrevendo assim um novo capítulo na história deste país e, não duvidem, a história nos dirá muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente e senhores senadores.